abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 10. Mateus 10. Mateus 10. Amém? Vamos falar da escolha dos apóstolos, né? Mateus 10 fala da escolha dos apóstolos. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que aprender é separar a emoção da fé. Se a gente não... Eu acredito que hoje Deus vai dar uma direção para você bem clarinha em relação ao Evangelho, né? Então vamos prestar bem atenção na palavra, vamos aproveitar esse momento, porque é o momento que Deus fala no nosso coração. Então você pode receber uma direção maravilhosa de Deus. Nessa noite você pode ter uma resposta de oração. Então nós precisamos separar a emoção de fé. A gente às vezes precisa aprender a ignorar algumas emoções. A gente precisa aprender a ignorar dores, ignorar emoção. E o Espírito Santo nos ensina essas coisas. A palavra de Deus, ela é capaz, ela é viva e eficaz, né? Ela pode entrar no meio das nossas emoções e da nossa fé, fazer uma divisão que é o correto. Se eu andar pela emoção, eu vou viver por circunstância. Eu vou viver por acontecimento. Toda circunstância eu vou parar. Eu vou cair. Todo acontecimento eu vou parar, eu vou desistir, eu vou desanimar. E se eu andar por fé, eu vou ver possibilidades, eu vou ver milagres, eu vou ter esperança no meu coração, né? Eu vou crer no agir de Deus, eu vou acreditar no mover de Deus. Então nós precisamos aprender a separar emoção de fé. Nós precisamos aprender outra coisa. Você já viu na televisão aquele testemunho, né? Da Igreja Universal. Tem lá na quinta-feira tem a reunião dos solteiros, né? Como é que chama? Como é que é? Terapia do amor. Então a pessoa vai lá, ouve a palavra, depois você já reparou que a mulher vai sozinha, o marido não quer ir, aí depois ele vai observando nela o quê? Uma mudança. Aí ele começa também a ir, ele fala, essa mulher está mudando. O comportamento dela está mudando, e ele se interessa e vai. Depois ele vai e fica. Por quê? Porque ele viu uma mudança. Deus só muda quando a gente muda. Se a gente não mudar o nosso comportamento aqui, se a gente não mudar os nossos pensamentos, as coisas de Deus também não mudam. Se a gente não santificar a nossa vida, né? Santificai-vos hoje, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então isso começa da gente. O que eu quero de Deus começa de mim. Se eu não mudar minha mentalidade, meus pensamentos, né? Se eu não mudar minha vida, as coisas não mudam. Então, quando eu começo a mudar, Deus começa a mudar. Quando a mulher começa a mudar, ela observa que o homem foi na terapia do amor sozinha, ela não quis ir. Ela começa a notar uma mudança do Espírito Santo na vida dele. Ela se interessa e vai. Depois Deus laça os dois. Então, Deus só muda quando eu mudo. Se eu não tiver disposição para mudar, se eu quiser servir Deus e continuar na velha vida, vai ser 6 por meia dúzia. Eu vou aceitar Jesus, eu vou viver lá o João 11, né? Ele veio para os que eram seus e todos que o receberam se tornaram filho de Deus, né? Então eu vou viver isso, eu vou batizar nas águas, mas se eu não tiver uma mudança, Deus não pode mudar porque eu não mudo, né? Então eu preciso mudar. E eu preciso aprender que Deus, ele faz coisas diferentes, né? Deus faz coisas diferentes. Mateus 10, aqui quando ele escolhe os apóstolos, né? Quando ele chama os apóstolos, acontece uma coisa tão interessante, que é tão diferente de hoje em dia. Por exemplo, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para o expelir e para curar de toda sorte de doença e enfermidade. Então Jesus chamou eles, os 12, e repartiu o poder com eles. Estou repartindo meu poder com vocês. Vão lá e cura todo tipo de enfermidade.
vai lá e cura todo tipo de doença, cura o paralítico, cura o cego, ressuscita os mortos. Foi isso a missão que Jesus deu para eles. Foi essa a missão. E Jesus deu a missão e dividiu com eles a autoridade que ele tinha. Repartiu com eles a autoridade, enviou, eles foram. Ora, o nome dos 12 apóstolos são, primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Os 5. E esses 12 enviou, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo dos gentios, nem entreis em cidade do samaritano, mas de preferência procurar as ovelhas perdidas de Israel. Então vai, e a missão é essa: não vai entrar nos gentios, nem entrar nos samaritanos, na aldeia dos samaritanos, vai direto para Israel, era a missão. Deus queria primeiro fazer algo na nação de Israel. Então vai lá o povo de Israel, primeiro, era a missão. O tema central é: e à medida que seguires, pregai o que está próximo o reino do céu. O tema central: prega que está próximo o reino de Deus. Prega arrependimento, prega o batismo nas águas, prega que Jesus está voltando, prega que nós somos a noiva de Cristo, nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que santificar, nós temos que nascer de novo, a vitória é nossa, nós vamos ver o bem do Senhor na terra dos viventes, né? Então prega o reino de Deus, era o tema central da mensagem. Faz isso aqui, ó. Prega o reino de Deus. Vai lá, dei autoridade para vocês, eu reparti a minha autoridade com vocês e enviou eles, né? Curai os enfermos, 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir os demônios, de graça receber, de graça dá. Então você vai lá, cura os enfermos, ressuscita os mortos, mas se alguém quiser pagar vocês, não recebe não. Não pega dinheiro. Essa era a missão que Deus deu para eles. Vai lá, faz os milagres. De graça você recebeu, de graça você vai dar. É bem diferente do contexto do evangelho pregado hoje. É muito, está muito longe daquilo que é pregado hoje. Há uma diferença muito grande daquilo que Jesus mandou a gente fazer e daquilo que estão fazendo. Há uma diferença muito grande, uma disparidade muito grande. E aí, né, Jesus fala, vai lá e ensina como é que eles vão viver, como é que vai ser a vida deles. Curai os enfermos, 8. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então eles trabalhavam pelo alimento. Então eles tinham profissão. Né? Eram pescadores. O Lucas era médico. O Mateus era publicano, cobrava impostos, ficava lá nas fronteiras cobrando impostos, né? E era odiado porque ele cobrava acima daquilo que Roma estabelecia, ele cobrava um imposto a mais. Então ele era odiado por isso. Mas cada um tinha o seu trabalho. O que aconteceu? Jesus tirou eles do trabalho e enviou eles para a missão. Eles foram enviados para a missão. A partir daqueles dias, o Mateus deixou o trabalho dele na coleteria de imposto, o Pedro deixou de ser pescador, né? O Mateus deixou de cobrar imposto, e eles foram para a missão. Eles foram lá para a missão. E Jesus falou assim, ó, vocês vão para a missão. Não leva alforje, não leva cinto de cobre, não leva nada. Porque Jesus queria, eles foram para a missão, mas Jesus queria que eles dependessem dele. Que eles aprendessem a depender dele. Sair do trabalho, não leva nada, não leva 2 túnicas, não leva alforje, não leva nada. No meio do caminho vocês vão pregando e vão dependendo de mim. Digno é o obreiro do seu alimento. Então vai depender de mim. Então Jesus queria na missão, queria que eles trabalhassem, mas vivessem do alimento. E eles aceitaram aquela missão. Eles aceitaram aquela missão. Eles
ouvir a proposta de Jesus, vocês vão trabalhar assim, vão trabalhar pelo alimento. E eles aceitaram a missão. Eles foram chamados para aquilo. E naquela época, tinham muitas profissões. Tinha comerciantes, tinha oleiros, tinha médico, tinha escriba, tinha os pastores de ovelha, tinha agricultores, tinham os que faziam tenda, tinha os caçadores, tinha açougueiro, né? Tinha lá os pescadores, tinha aqueles que curtiam o couro, tinha a gente que fazia o vaso. Não tem lá o vaso do oleiro, o oleiro está fazendo o vaso, a sua obra. Tinha várias profissões. E ele foi chamado para fazer aquilo. Cada um é chamado para fazer uma coisa no reino de Deus. Cada um tem uma chamada de Deus. Você foi chamado para ser você foi chamado para ser o serralheiro. Até Deus não mudar, faz o melhor como serralheiro. Faz melhor como motorista da van, como eletricista. Carrega as crianças da forma certa. Um dia isso pode mudar. Um dia você pode acordar um dia e Deus falar, você vai ser agora um missionário. E você vai pegar a sua família e vai viver do seu próprio alimento. Você vai pregando. O que é viver do alimento? Eu vou pregar, eu vou viver do alimento. Então eu passo na aldeia da Sueli. Aí eu estou lá pregando, né? Eu vou entrar lá da paz. Aí a Sueli vai dar paz também, já se identificamos. Paz com paz. Aí eu vou lá pregar o evangelho, aí eu preciso comer. Porque eu estou na missão. Aí eu vou chegar na casa e o que a Sueli vai cozinhar? A Sueli vai cozinhar arroz, feijão e fígado. É aquilo que eu vou comer junto com os discípulos. Aquele vai ser o meu alimento. Aí eu vou na casa da Eugênia na outra semana. Tá, o que a Eugênia fazia? Vai ter hoje arroz, feijão, batata e salada. É aquilo que eu vou comer. Arroz, feijão, batata e salada junto com os discípulos. E hoje você vê uma coisa tão diferente. É muito diferente daquilo que Jesus ensinou. Há um disparate muito grande. E eu vou comer, assim eu vou depender da comida dos outros, mas eu aceitei esse desafio. E ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é dono do ouro e da prata, mas ele quer que eu viva comendo do alimento dos outros. Pregando o evangelho e comendo o que você come. A carne que você vai comer, eu vou comer. Lá na sua casa hoje tem carne com batata, é lá que eu vou comer carne com batata. Então, mas vai depender dos outros? Mas eu aceitei esse desafio, eu aceitei viver assim. Eu aceitei o desafio. Então, se eu passar algum aperto na vida, qual o problema? Qual a dificuldade? Eu aceitei ser discípulo e viver assim. E Jesus falou, aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Aquele que recua, Deus não tem prazer na alma dele. Mas eu sou missionário, estou vivendo em aperto? Qual o problema? Nenhum. Porque eu aceitei o desafio, eu aceitei a chamada, eu já sabia que era assim, eu podia correr. Mas eu não corri, eu fiquei. Para comer a batata, para comer para comer lá a salada. Então o que vai ter na sua casa é o que eu vou comer. E hoje é muito, muito diferente daquilo que Jesus ensinou. Então, aí Jesus fala aqui, não vos proveis de ouro, no 9, nem de prata, nem de cobre. Aí, no 9, não proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos assentos, nem de alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o trabalho, digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem nelas... Um papelzinho para mim, isso ali. Qualquer cidade que entrares... O 11, né? Em qualquer cidade ou povoado que entrares, indagai quem neles é digno e ficai ali até eu vos retirardes. Então você entra naquele lugar e fica ali até Jesus te retirar dali. Então era isso que Jesus ensinou. Hoje a gente... Obrigado, Dani. Hoje a gente aprende um monte de coisa diferente, né? A gente aprende uma porção de coisas diferentes. Então foi isso que Jesus estabeleceu. Fica na cidade que se você entrar, até eu tirar você de lá. O 12, ao entrares na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receberdes, nem ouvir as vossas palavras, ao sair dali, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor
haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, qual era a missão? Vai lá, entra no povoado, dá paz, se a paz for digna, desça naquela casa, entra lá e fica lá até eu retirar você. Come do que aquela comunidade vai comer, você come junto. Essa era a visão lá no princípio, essa era a missão que Jesus deu. Essa era a missão. Aí nós vamos lá no livro de 1 Reis 19, 19. 1 Reis 19, 19. Então, assim, Deus, ele faz coisas diferentes. Deus faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Então, Deus me chamou para fazer uma coisa, Deus chamou você para fazer outra coisa. Então, você faz o seu e eu faço o meu. E aí nós vamos andando as coisas, vão andando, Deus vai abençoando, vai dando certo. Cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. 19, 19. Eliseu foi o sucessor de Elias, né? Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante deles. Estava com a 12ª, Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então, aquela passagem que Elias entra na caverna, depois Deus fala, Elias, sai daí que você está fazendo na caverna, vai ungir rei no teu lugar, vai ungir profeta lá no teu lugar. E ele vai, quando ele sai da caverna, encontra Eliseu, joga a capa sobre ele, que seria simbolizar a unção que estava sobre Elias, estava sendo transferida para Eliseu. Eliseu estava recebendo aquela unção. O profeta Eliseu, que ia substituir o Elias, estava recebendo aquela capa profética, né? Seria o próximo profeta. E ele recebeu aquela capa, a unção foi transferida para ele, e ele era lavrador. Ele tinha lá 12 juntas de bois, né? Ele era lavrador. E ele recebeu lá a capa profética do Elias. Agora, partiu, pois, Elias dali, achou o filho de Safate, Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse-me, deixa aí beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, porque já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de boi, os imolou, cortou o pescoço, tinha um punhal bem fininho de pedra, cortou o pescoço dos bois, e com os aparelhos dos bois cozeu, fez uma fogueira, a sua carne e deu ao povo. Então ele foi chamado, ele era lavrador, deixou de ser lavrador para ser o profeta. Tinha profissão, deixou o lavrador para ser profeta, pegou os bois, assou, pegou as madeiras do arado, que era para arar a terra, abrir aqueles sulcos, né? Os bois iam puxando, ele tinha lá uma carrocinha de madeira e abrindo sulcos na terra para depois jogar semente. Ele pegou as carrocinhas do boi, queimou, matou o boi e deu para o povo. Por que ele queimou os bois, matou e deu para o povo a carne assada? Para não ter perigo dele retornar à velha vida novamente. Acabou tudo ali. A profissão dele acabou tudo. Passou a ser o próximo profeta de Israel, o profeta Eliseu. Para não ter perigo de saudade de voltar de novo. Ele pegou e queimou tudo e deu tudo para o povo. Para não voltar de novo atrás. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Então, irmão, nós escolhemos essa vida de comer o que nos dão. Hoje eu estava pensando nessa conta, faz tanto tempo que está aqui, eu pensando, meu Deus, se eu tivesse o dinheiro, eu já tinha pago faz tempo. Está aqui faz tempo essa conta. Hoje, graças a Deus, ela saiu daqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então, eu pensando de manhã, puxa vida, e é uma vida tão difícil porque você tem que depender dos outros. E naquele tempo que ele chamou os discípulos, tinha um monte de profissão.
Tinha várias profissões, mas ele tirou eles da profissão e levou para pregar o evangelho. Só que a missão era essa: come lá o que tem na casa do Floresvaldo. Aí arroz, feijão e ovo, come arroz, feijão e ovo, dá glória a Deus, louvado seja Deus. Então Deus chama a gente para ser diferente, para fazer coisas diferentes. Um dia Deus pode chamar você para fazer uma coisa diferente. Se eu falar para o Floresvaldo hoje, o Floresvaldo tem a esposa, tem 3 filhos, tem casa, trabalho, que eu falar, Floresvaldo, vou te enviar numa missão. Ele vai não, porque eu estou mandando. Mas se Jesus falar no coração dele, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus nos garante. Deus cuida da gente. Quando o povo estava lá no deserto, de noite, Deus tinha um carinho tão grande por aquele povo, que Deus falava assim: eu tirei vocês do Egito, vou levar para o deserto, mas vocês não vão ficar na mão, não. À noite eu vou mandar uma coluna de fogo, vai aquecer vocês tudinho. O frio no deserto é muito frio, né? De noite é muito frio, então eu vou mandar a coluna de fogo, vocês vão ficar quentinhos, eu vou cuidar de vocês. De dia eu vou pôr uma nuvem, vocês vão andar na sombra. Deus, quando chama a gente, Deus garante a vida da gente. Aleluia. Deus pode chamar você para fazer algo diferente na sua vida. Aleluia. Se aconteceu com eles, pode acontecer com a gente. Amém. Deus nos chama para fazer algo diferente na nossa vida. E chamou o profeta Eliseu. Ele pegou tudo que era dele, queimou os bois, queimou as madeiras lá, foi embora. Sumiu tudo, acabou com tudo, que era para não ter perigo de voltar. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Você não pode voltar atrás. Você entregou a vida para Jesus, você tem que seguir. E se seguir com sabedoria, com discernimento, a vida fica leve. As coisas de Deus não são pesadas, os mandamentos de Deus não são pesados, mas nós precisamos servir com sabedoria. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. O 1 diz assim: Deus fala a Josué e anima. Sucedeu depois da morte de Moisés. Moisés morreu, grande líder de Israel morreu. Servo do Senhor, esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é? Quem estava falando isso? Para quem? E o José sabia que Moisés tinha morrido? Sabia. Já sabia que Josué morreu. E Deus vem e fala assim, que Moisés morreu. Aí Deus vem e fala assim: ô Josué, Moisés é morto. Ele já sabia que ele tinha morrido, mas Deus queria segurar ele. Ó, morreu. Era o grande líder de Israel. Agora é você que vai assumir as coisas. Você é que vai assumir as coisas da sua vida. Moisés já morreu. E ele não fala para Josué assim, ó. Josué, sucedeu depois da morte de Moisés que o servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vai, pega agora, ô Josué, Moisés morreu, entendeu? Você já sabe que ele morreu, né? Morreu, então acabou a história. Pega o povo agora e passa para o Jordão. Deus, por acaso, exigiu que ele fosse parecido com Moisés? Olha que Moisés é um homem de autoridade, uma das maiores autoridades que existiu na Bíblia. E Deus falou assim: eu quero ser parecido com Moisés. Deus falou para ele: seja parecido com Moisés? Não. Deus falou: pega o povo e vai. Nós não precisamos ser parecido com ninguém. Nós não precisamos desejar ser parecido com ninguém. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. Até porque a única coisa que nós temos na vida, se você tiver aqui na vida uma casa, um carro, se você tiver família, a única coisa que vai sobrar na tua vida é a sua alma. Porque se a gente morrer, vira pó. O espírito volta para Deus, e a única coisa verdadeira que nós temos é a nossa alma. Nós não temos mais nada nesse mundo do que a nossa alma. As outras coisas passam. Dá um terremoto, a casa cai.
Tem mãe que perde o filho, tem filho que perde o pai, perde a mãe, não fica nada. A única coisa que fica na nossa vida é a nossa alma. E por isso nós precisamos cuidar muito da nossa alma. Então, a única coisa verdadeira que nós temos na vida é a alma. O resto tudo é passageiro. Então, ele não falou assim, ô Josué, eu quero você igual a Moisés, eu quero que você tenha a autoridade que Moisés tinha. Irmãos, tinha um homem chamado Reiner, ele foi chamado para pregar na África. Ele chegava lá, pregava, multidões se convertia. Por quê? Porque Deus chamou ele para fazer aquilo. Deus não me chamou para fazer aquilo. Chamou o Reiner para fazer aquilo. Então eu posso orar para Deus abençoar o ministério do Reiner, porque ele não me chamou para fazer aquilo. Chamou o Reiner. Por exemplo, Valdomiro, quando vai na África, é uma coisa espetacular. As pessoas abandonam cadeira de roda, abandonam moleta, são curadas, tantas curas. Deus chamou Valdomiro para fazer aquilo. Se eu for na África, quantas pessoas eu vou juntar? Nenhuma. Se o Valdomiro for, quantas pessoas vão? Milhares e milhares. Porque Deus chamou ele para fazer aquilo. Eu não precisa ter inveja do Valdomiro. Eu não preciso vender minha personalidade para querer ser o Valdomiro. Não preciso ser parecido com ninguém. Eu preciso tomar posse daquilo que Deus me chamou para ser. Você precisa fazer o melhor por você. Você precisa tomar posse daquilo que Deus te chamou para fazer. Você não tem ninguém para tomar café com você? Vai você sozinho, toma café lá na padaria. Tem uma padaria boa aqui, Trilha dos Pães, né? Aqui nesse shopping, aqui no finalzinho da Raposa aqui, e é baratinha. Vai você pagar um café para você. Vai no shopping almoçar você, não tem ninguém, vou eu mesmo dar um almoço para mim. Deus não me chamou para ser parecido com ninguém, não precisa ter inveja de ninguém. Não preciso ter o que ninguém tem, eu preciso estar feliz com aquilo que Deus me chamou para ser. É o que eu vou dizer para você, toma aqui. Agora, se o Valdomiro quiser trocar o trabalho dele comigo, o Valdomiro tem igreja não sei em quantos países, ele chega aqui, eu vim trocar de igreja nessa noite, eu não quero, não posso, porque ele foi chamado para fazer uma coisa, eu fui chamado para fazer outra. Se eu for lá, com 6 meses, não tem mais nenhuma alma na igreja do Valdomiro. Não tem, porque são trabalhos diferentes, são chamadas diferentes que Deus tem para cada um. Então, nós precisamos ser felizes com aquilo que Deus deu para a gente fazer. Nós precisamos ser felizes na aldeia. O Daniel, por exemplo, o Daniel tem uma van, o Daniel tem uma moto, o Daniel tem um carro, o Daniel tem uma casa, o Daniel tem uma família. Ele conseguiu isso em Boston, lá nas Américas? Não, ele conseguiu em Carapicuíba e deve ser feliz em Carapicuíba. Aleluia. Qual é a cidade maravilhosa para o Daniel? Carapicuíba, porque foi aqui que Deus me prosperou. É aqui que Deus me prosperou, então meu lugar é aqui. Eu gosto daqui, amo Carapicuíba, porque foi aqui que Deus me fez prosperar. E hoje você vive numa situação, irmão, que pastor tem que ter Ferrari, pastor tem que ter fazenda. E a Bíblia é bem clarinha, ó, você vai pregar o Evangelho, você aceita essa missão? Eu aceito, sair do meu trabalho, aceito pregar o Evangelho, você está aceitando, hein? Então na casa que você chegar, você vai comer o que tem lá. O obreiro é digno do seu salário. Você vai entrar na casa, você vai comer o que tem lá, junto com eles. Então não há necessidade de eu ter fazenda como pastor. E eu não quero em Deus. Não quero fazenda nem boi. Se o Senhor me der, eu dou tudo para Sueli. Eu não quero. Entrega tudo, pega a fazenda. Não quero não, fazenda não. Então, Deus me chamou para fazer uma coisa, eu tenho que ser feliz naquilo que Deus me chamou para fazer, eu tenho que estar feliz naquilo que Deus me chamou para fazer. Deus faz coisas diferentes. Deus me chamou para fazer uma coisa, Deus chamou o Florisório para fazer outra, Deus chamou o pastor Daniel para fazer outra, mas isso um dia pode mudar. Deus pode falar, Daniel, você vai pegar suas malas agora e você vai fazer missão no lugar, e Deus vai dar capacidade, Deus vai dar uma palavra que ninguém tira do seu coração, a sua família vai chegar, você está louco, Daniel, você está maluco, você pirou, esse negócio de igreja não é Deus que dá a missão, é Deus que dá a capacidade, é Deus que dá o poder, é Deus que dá o envio, é Deus que dá a vocação, é Deus que dá a chamada. E a voz de Deus, ninguém pode impedir a voz de Deus. Ninguém pode impedir a voz de Deus. Então,
O Elias deixou aquelas coisas e atendeu a chamada de Deus. Queimou lá os bois, queimou tudo, deu para o povo para não ter perigo de voltar de novo. Para não se arrepender e voltar de novo. E Josué, Deus não exigiu que ele fosse parecido com Moisés. Deus não quer que você seja parecido com ninguém. Enquanto você está tentando ser parecido com alguém, você está atrapalhando Deus de trabalhar na sua vida. Enquanto a gente está invejando alguém, a gente está atrapalhando Deus de trabalhar na nossa vida. Enquanto você tem inveja do pastor que mora lá no Alphaville, do pastor que tem Mercedes, você está atrapalhando Deus de trabalhar na sua vida. Nós precisamos ser o que Deus quer que a gente seja. E Deus quer o melhor. Glória a Deus, né? Deus quer o melhor, que a gente tenha o melhor, que a gente seja o melhor. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Nós queremos te ouvir, Deus. Nós queremos abraçar a sua palavra. Então nós não podemos atrapalhar Deus. Em momento nenhum. Nós não podemos atrapalhar a Deus. Deus pode fazer as coisas do jeito dele. Deus pode fazer as coisas diferentes. 1 Reis 17. Já estou terminando. 1 Reis 17. Você já recebeu alguma bênção na igreja? Já? Já recebeu alguma bênção? Uma delas, Flor. Financeira. Qualquer uma. Só que meu filho está no meio de nós, é uma bênção. Uma bênção. Você já recebeu, Dani? Já. Uma delas. Uma delas, a mais recente, foi sobre as questões da van. Né? Da van. Um processo difícil. Sim, recebeu a bênção. Então, olha o que acontece. O 17:1. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto à torrente do Querite. Ele dá uma palavra para Acabe. Acabe fez aliança com Jezabel e trouxe idolatria para dentro de Israel. E Deus está irado. E Deus vai julgar Israel. Então Israel está embaixo de um juízo. Deus manda o Elias afrontar o Acabe e manda ele fugir. Afronta ele e foge, porque senão ele vai te matar. Mas Deus poderia, né, mandar um raio e matar o Acabe. Só que Deus trabalha com princípio. Tanto para trabalhar na vida do Elias, como trabalhar na vida do Acabe. Então Israel está embaixo do juiz, ele fala: vai lá, profetiza e corre. Se manda, se esconde. Ele está com um problema porque está envolvido com Deus. Porque foi se envolver com Deus, com profecia, agora ele está com um problema. Às vezes, meu irmão, a gente se envolve com as coisas de Deus, a gente arruma problema no mundo espiritual. A gente arruma perseguição, a gente arruma luta. Então ele vai, né? E veio o 2, e veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, se esconde junto à torrente do Querite, à fronteira do Jordão. Beberás da torrente que ordenei aos corvos que ali te alimentem e sustentem. Então o que acontecia? Ele foi esconder e Israel vai ter uma seca enorme, tem um lugar no deserto, ainda tem um veinho de água, e Deus manda o passarinho levar comida para Elias todo dia de manhã e à noite. O corvo ia lá, levava carne para Elias de manhã e à noite o corvo voltava, né? Beberás o quarto da torrente que te ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ajuntou junto à torrente do Querite, à fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite. E bebia da torrente. Então a comida dele era pão e carne de manhã, pão e carne à noite, e bebia da torrente do Jordão. Isso por um ano. Um ano ele ficou escondido. Nós temos que perceber que Deus faz na nossa vida coisa diferente. Aleluia. Deus faz na minha vida, talvez faz na minha vida coisa que você não entende. E Deus faz na tua vida coisa que eu não entendo. Então não é me permitido julgar você. Eu não tenho essa permissão de Deus. Da maneira que eu te julgar, eu vou ser julgado. Então você não pode me julgar na minha vida, porque Deus está fazendo uma coisa diferente na minha vida. O profeta Elias, ele recebeu aquela missão profética e ele aceitou porque ele quis.
Então você é um homem que gostaria de viver como os outros homens vivem, né? O Elias queria viver certinho também, trabalhar de segunda a sexta, aí ficar em casa no final de semana, ir no shopping, mas ele não podia fazer isso porque ele foi chamado para uma missão. E ele ficava lá no monte, numa solidão tão grande, solitário, porque ele não tinha amigos para compartilhar, não tinha nada. Então ele ficava numa solidão e Deus mandava o corvo de manhã e à noite levar pão e carne, ele bebia água. Por um ano ele ficou ali. Você acha que Elias não tinha vontade de comer um bolo? Você acha que Elias não tinha vontade de comer um pavê? Você acha que Elias não tinha vontade de comer um chocolate, tomar um guaraná? Só que não podia. Mas ele aceitou aquela missão de Deus na vida dele. Irmão, aceita o que Deus está fazendo na sua vida. Não rejeita a palavra do Senhor. Aprenda a receber, a discernir aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Tem sido pregado aqui, não dê um passo se você não ouvir a voz de Deus. Não vai, não tente ir, não ouse ir sem você não tiver no seu ouvido a voz bem clarinha de Deus. Ainda que tem gente que acha que é a hora que você deve ir, não vá se Deus não falar com você. Então Elias ficou um ano lá. Né? O profeta Elias. Será que tem desses pregadores dessa geração homem maior do que Elias? Será que existe? Não existe. Mas todos eles hoje têm fazenda e carrão e tanta coisa. E não existe nenhum maior do que Elias, que aceitou aquela chamada de Deus para todo dia esperar comida vindo do passarinho. Talvez amanhã é segunda-feira, talvez a coisa seja tão dura que alguém tenha que esperar o passarinho levar comida. Essa era a vida do profeta Elias. Aí você já recebia bênção na igreja. Aí, no 8, o 6, e os covos lhe traziam pão pela manhã e carne, como também pão e carne à noite, e bebia, como também pão e carne à noite, bebia da torrente. Mas passados uns dias, um ano, a torrente secou porque não chovia sobre a terra. Aí acabou aquela fase, passou aquele ciclo. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, aí no final fala assim, Jesus venceu o diabo com a palavra, está escrito. Aí no final fala assim, o tentador se ausentou por algum tempo. Aquele ciclo acabou. O ciclo aqui do deserto acabou na vida do Elias. Agora vai começar um novo ciclo. E esse novo ciclo vai ser aonde? Na casa da viúva. Aí ele vai para a casa da viúva. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde eu ordenei uma viúva que te dê comida. Trabalhava pela comida. Vai lá na casa da viúva, ela vai te dar comida. Um homem barbado e trabalhava, agora ele vai depender da viúva. Chegou na casa da viúva, não tinha nada. Na casa da viúva não tinha nada. E ele foi morar na casa da viúva, ensinou ela, faz para mim primeiro um bolo, me abençoa primeiro, faz primeiro para mim um bolo, e a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar da botija. E ela fez isso e viveu ali muitos dias, mais 2 anos ele viveu na casa da viúva. Nós somos chamados não é para ganhar dinheiro, não, o pastor não é chamado para ganhar dinheiro. Ele não tinha dinheiro, mas ele foi lá e deixou aquela mulher rica. Pastor é chamado para enriquecer você. Pastor é chamado para você ser abençoado. Amém, Jesus. Pastor, o profeta era chamado para abençoar a sua vida. Ele não tinha nada, mas a mulher tinha tudo com a chegada dele naquela casa. Então Deus nos chama para abençoar pessoas. Deus não chamou o profeta Elias para ele ficar milionário. Deus chamou ele para resolver o problema das pessoas. Se você é abençoado numa igreja, irmão, tem uma causa. Não é à toa que você chega aqui abençoado. Tem uma causa, tem alguém orando por você, tem alguém intercedendo por você. E às vezes você nem sabe. Mas Elias vivia onde? No monte. Elias vivia lá no Monte Horebe, lá no monte, como chama o monte que ele lutou com os profetas? No Monte Carmelo. Ele vivia no Carmelo, vivia lá no Horebe. Enquanto você tem sua vida normal, faz um portão aqui, não dá certo, aí vai para o outro, aí volta aqui, ele está lá no Monte Horebe recebendo carne do corvo de manhã e de noite,
né? Uma vida bem diferente, você fazendo portão, você vai para cá, você vai para lá, e você leva a criança, vai, volta, sobe, vai arrumar um fio, faz um buraco, corta, e Elias lá no monte Horebe, lá no monte Carmelo, intercedendo e servindo a Deus pela igreja. Deus chama cada um para coisas diferentes. Se todo mundo fosse serralheiro, onde vamos sustentar a igreja em oração? Se todo mundo for profeta, onde nós vamos fazer os portões? Então Deus chama cada um para fazer a sua missão individual. Deus faz na nossa vida coisas diferentes. E você pensa que não, um dia Deus pode te chamar para a missão. Deus põe um fogo no seu coração que você abandona tudo. Hoje talvez para você é impossível, você nem pensa nisso, mas se Deus chamar, Deus capacita. E a gente tem que pagar o preço. Saber que nós vamos comer daquilo que vão dar para a gente. Saber que nós vamos comer, o que tem na sua casa hoje lá? Ah, hoje tem arroz, batata e carne moída, é isso que nós vamos comer. Vai ser a sua comida, vai ser a nossa comida. Ah, hoje só tem pão, nós vamos comer só o pão. E só vamos sair de lá quando Deus retirar a gente. Não pode escolher. Aí eu vou na casa da Sueli, não tem piscina. Na casa do Floresvaldo eu vou, tem piscina. Eu, Deus não pode, vai dar errado. Nós temos que ficar onde Deus nos colocou. Aceitar as provas, aceitar as lutas, aceitar as dificuldades. Deus é fiel. E no meio dessas dificuldades a gente cresce. A gente amadurece, nós somos transformados pelas dificuldades. Então, irmão, vamos aceitar, aceita o seu desafio. Talvez você tenha um desafio que ninguém conhece, aceita ele. Confie em Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra. Deus só muda quando a gente muda. Se a gente não mudar, Deus não muda. A vida vai continuar do mesmo jeito. Vamos dividir a nossa personalidade das emoções. Se a gente for emotivo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós precisamos dividir as nossas personalidades das nossas emoções. Você quer ver uma coisa que Deus, por exemplo, a gente acha que é... Não é nada. Mas você vê como faz a diferença? A Bíblia fala para a gente não ficar na roda dos... O que é a roda dos escarnecedores? Quando a gente que Deus olha para a gente e fala assim, você está na roda do escarnecedor. O que é a roda do escarnecedor? Vamos terminar rapidinho. Fala, o que é a roda do escarnecedor? Festas. É? Festa mundana. Mas, por exemplo, se eu parente fazer uma festa, você não pode ir lá? Sim. Pode. Vai lá, participe e vai embora. Mas o que é ficar, quando a gente faz uma aliança com o diabo, a gente fica na roda do escarnecedor? É um vínculo. Quando você cria um vínculo. Como é esse vínculo? Você anda com pessoas que só falam palavrão e você está lá no meio e dá risada junto. Ali você já criou um vínculo. Porque você não tem mais força para falar de Jesus. Satanás já roubou a força de falar de Jesus. E a gente cria um vínculo com os ímpios. Quando a gente está no meio, aí começa a sair piada suja e a gente não se opõe, não fala de Jesus. A gente não fala de Deus. A gente concorda. A gente fica ali. A gente não tem mais força, tem vergonha de falar de Jesus. Ali nós já criamos um vínculo na roda dos escarnecedores. Irmão, o mundo espiritual é muito sensível. Deus vai revelando as coisas para a gente, nós vamos aprendendo. É como diz a Bíblia, de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados, cada dia somos transformados um pouquinho. Mas vamos tomar posse da nossa vitória. Amém. Se quiser de me ouvir, se quiser, eu quero ouvir, Senhor. Eu quero abraçar a palavra, eu quero ser ouvinte praticante, eu quero ser aquele ouvinte que faz a casa na rocha. Então vamos abraçar a palavra de Deus com carinho. Vamos julgar ninguém não, porque Deus, Ele sabe fazer as coisas e Deus escolhe cada um para fazer coisa diferente. Né? Deus escolhe a gente. Você vê, por exemplo, assim, ó, lá nas redes sociais, o povo briga muito porque tem a igreja da parede. Que cor? Que o povo briga muito. É? Preta. Tem uma confusão lá porque a parede é preta na igreja. Você já viu escândalo de igreja?
Já viu ou não? Você nunca viu nas redes sociais aqueles escândalos de igreja? Você nunca viu? Você já viu problema de igreja? Já viu? Tem mais problema na igreja da parede branca ou tem mais problema na igreja da parede preta? Onde tem mais problema? É? Não, onde tem mais? Hã? Onde tem mais problema? Na igreja de parede branca ou na igreja de parede preta? Mas que cor que é a igreja? Branca. Que mundo vocês vivem? Será que é no mesmo mundo que eu? Tem mais igreja de parede branca ou parede preta? Tem mais escândalo na igreja de parede branca. Os escândalos, os maiores escândalos estão na igreja de parede branca. Não é na igreja da parede preta. Então, irmão, não vamos se deixar levar para essas coisas, ficar fazendo julgamento, né? Esse tipo de coisa, não, porque os maiores escândalos estão na igreja de parede branca. Não vamos se deixar se levar por essas coisas. Vamos estar livres para Deus agir na nossa vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos? Qual é a verdade que você tem que conhecer? A tua verdade para ser liberto. Não é a verdade do problema do irmão. Às vezes o irmão tem um problema lá que é a verdade dele. Ele vai conhecer a verdade dele, Deus vai libertar ele. Você tem que conhecer a tua verdade. Qual é a minha verdade? Onde eu tenho problema, onde eu tenho dificuldade, onde eu tenho lutas, eu preciso vencer minhas dificuldades, minhas lutas. Eu preciso comer o melhor dessa terra. Então eu preciso olhar para mim e resolver os meus problemas. Não é a verdade do irmão que eu descobri que vai mudar a minha vida. Não. Ele vai buscar a verdade dele, você vai buscar a sua verdade. Amém? Glória a Deus. Né? Não,